Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós daremos continuidade ao nosso assunto sobre os verbetes. Isso mesmo, sobre os verbetes. Lembra que nós discutimos aí na nossa live, né? Sobre o assunto, a professora pediu para vocês pesquisarem, né? Os verbetes, eles são, né, nota de apontamento, são palavras que nós encontramos em dicionários, em livros, em revistas, que vão explicar o significado de palavras diferentes, né? No dicionário, ele vai trazer o significado de todas as palavras, né? Lembram lá que o dicionário ele é organizado, né, por ordem alfabética, né? E aí ele vem explicando os vários significados de cada palavra, certo? Então, olha só. Para a atividade de hoje, vocês vão pegar o LD, volume 2 de língua portuguesa, página 34, 35 e 36, tá? Então, olha só, nós temos essa atividade aqui, ó. Leia o texto a seguir e depois complete o glossário. O que é o glossário? São as palavras que estão destacadas aqui, vocês vão completar com o significado dessas palavras, tá? E vão montar um glossário, tá? Com cada verbete que nós encontramos aqui. Mas vamos lá que vocês vão compreender melhor. Complete o glossário, pesquisando em dicionários ou enciclopédias as palavras em destaque. O significado dessas palavras devem ser escritos de forma sintética. Então, de forma mais comum, que essa palavra, porque aqui não vai dar para vocês escreverem vários significados dessa palavra. Então, vocês vão pegar o principal significado dessa palavra destacada. Por exemplo, olha só, nós temos lá, cheio de cultura. Acompanhe a leitura aí com a professora. O Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, cada um com comidas e hábitos incríveis. O Acre. Os pratos típicos usam pato e peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Então, olha só, observaram aqui que nesse texto sobre o Acre, nós temos duas palavras grifadas, né, com a cor azul, que é a palavra bobó e a palavra vatapá. Então, olha só aqui, ó, para vocês verem melhor. Nós temos aqui a palavra bobó e a palavra vatapá. Lá embaixo, nós temos o glossário, ó, a palavra bobó. Então, vocês vão pesquisar aí num dicionário, numa enciclopédia, qual é o principal significado da palavra bobó. E vão escrever aqui nesse glossário. Depois nós temos a palavra vatapá. Então, vocês também vão procurar aí em dicionários e colocar aqui o seu principal significado, ou seja, o significado dessas palavras nesse contexto aqui. Bobó pode significar outra coisa, mas aqui nós estamos falando da culinária. Então, qual o significado da palavra bobó no sentido de culinária, de comida, e vatapá também? Então, quando fala aqui, ó, o sentido sintético, tá? A forma sintética desse significado dessas palavras é pelo significado no contexto, tá bom? Então, vocês vão escrever, por exemplo, bobó é uma comida. Então, qual é o significado dessa palavra? Que comida ela é? Tá? Então, vocês vão explicar conforme o significado encontrado no dicionário, certo? Aí nós temos aí o estado de Alagoas. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Aqui nós não temos nenhuma palavra destacada. Então, vamos lá para o Amapá. O Amapá é conhecido pelo marabaixo, dança dos africanos, em que a coreografia imita escravos em correntes e o canto lembra o lamento da senzala, o boi-bumbá e outra manifestação cultural. Então, aqui nós já não estamos falando mais de culinária, né? Nós estamos falando
nós estamos falando de dança, de canto, da cultura africana, né? E aí nós temos a palavra senzala. Então, vocês vão pegar essa palavra, nesse contexto, qual é o significado dela que vocês vão encontrar no dicionário ou no enciclopédia, tá? Então, pesquisem aí e vejam qual é o significado mais adequado para essa palavra nesse contexto. Amazonas. A cultura está ligada às raízes indígenas e nordestinas. Na culinária, o peixe é o principal elemento usado na moqueca. O Festival de Parintins é a maior festa folclórica. Então, aqui também, vocês vão pegar aí, vão procurar pesquisar o significado da palavra festival e montar aqui o nosso glossário, ó, com a palavra, o significado da palavra festival. Aí nós temos lá, ó, a palavra, o estado da Bahia, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. Façam a leitura para vocês verem aí as curiosidades desses lugares, né, da cultura desses estados, tá? Mas aqui nós não temos nenhuma palavra destacada, certo? Então vamos lá para a página 35. Goiás. As pessoas costumam se referir para fazer as pessoas costumam se reunir para fazer pamonha. O estado também é famoso pela catira, uma dança com batidas de mãos e pés. Então vocês vão procurar aqui, né, o significado da palavra pamonha. No Maranhão, né, é reconhecido pela Bumba Meu Boi, História de Pai Francisco e Catirina, e um boi. A comida é bem temperada. Mato Grosso. As manifestações de dança e música têm influência africana, portuguesa, espanhola e indígena, como o rasqueado e o cururu. Então, nós temos aí algumas curiosidades, né, sobre o estado de Mato Grosso do Sul, né, e vamos lá para Minas Gerais. As superstições são levadas a sério, como a crença de que deixar roupas do avesso causa atrasos na vida. A culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces, né? Então, em Minas Gerais, nós temos a palavra superstições. Então, vocês vão pesquisar o que significa a palavra superstições para esse contexto aqui que está falando sobre Minas Gerais. Aí nós temos o Pará e a Paraíba. Na Paraíba, a cultura é reconhecida pelo artesanato, que produz peças com barro, cerâmica e rendas. A região também tem danças típicas, como o reizado e a ciranda. Na culinária, os pratos levam frutas tropicais, frutos do mar e muito tempero. Então, aqui nós temos a palavra reizado. Então, vocês vão procurar aí o significado da palavra reizado e colocar aqui no nosso glossário. No Paraná, os paranaenses herdam costumes indígenas, como consumir e preparar quase tudo com ervas, milho e mandioca. Os escravos deixaram dança e ritmos como o fandango. Então, pesquisem aí um pouco mais sobre o que é o fandango, né? Nós também estamos vendo aí em artes, lembram? Sobre a cultura africana, ó. E aqui em português nós estamos vendo também, né, algumas culturas, né, dos africanos que eles deixaram aqui para nós. Então, olha só, uma das danças, né, é o fandango. O que significa a palavra fandango? Qual o significado para esse contexto aqui? Então, pesquisem aí e coloquem aqui no glossário. E aí nós temos em Pernambuco, Piauí, conhecido pela culinária, que sempre leva temperos como coentro, pimenta de cheiro e corante natural de urucum. Alguns pratos tradicionais têm a farinha de mandioca, pirão, paçoca e baião de dois. Então, nós temos aqui a palavra urucum. A mesma coisa, pesquisam lá no dicionário a palavra urucum e coloquem aqui o significado dela. Aí nós temos o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. A cultura é baseada no artesanato, usando cerâmica, areia colorida, traçados, couro e madeira.
Na culinária, a galinha caipira, carne de sol e frutos do mar. Entre as danças folclóricas do estado, destacam-se o boi dos reis. Então, aqui vocês vão procurar a palavra cerâmica, tá? No Rio Grande do Sul, nós temos aqui a palavra colheita, tá? Então, vocês vão pesquisar a palavra colheita no dicionário ou enciclopédias e vão colocar aqui o significado dessa palavra, tá? Em Roraima, nós temos as palavras manifestações e quadrilhas. Então, vocês vão ler aqui, ó. A música mistura ritmos amazônicos, nordestinos e indígenas. Há grupos teatrais, manifestações folclóricas e as quadrilhas de São João e cangaceiros. Então, manifestações, aqui está se referindo a manifestações folclóricas. Então, pesquisem lá o significado dessas palavras de acordo com esse contexto aqui, com o que está sendo falado sobre Roraima aqui. E a palavra quadrilha também, ela pode ter mais de um significado. Então, vocês vão pesquisar o significado que mais se encaixa nesse contexto aqui, que ela está se referindo a uma dança, certo? E, por fim, nós temos lá em Tocantins, né, que é conhecido pelos centros culturais e construções históricas. E ainda há a Mumbuca, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia, com tradição no artesanato. Usam capim e palha para tecer produtos. Então, a última palavra que ia ser pesquisada é a palavra tecer. Então, pesquisem o significado dessa palavra e coloquem aqui. Então, pessoal, vocês vão pesquisar por hoje o significado dessas palavras destacadas nesses textos. Leiam atentamente, tá? As curiosidades de cada um desses estados, tá? E aí vocês vão procurar nos dicionários os significados de cada palavra destacada aqui. Tudo bem? Por hoje é só. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.